Shalom, shalom, queridos amigos aqui do nosso canal Rabino Yosef Baruch. Estamos hoje iniciando um novo quadro, e esse quadro agora, o quadro sobre Parashat Shavua, Parashá da semana, porção semanal de estudos da Torá, semanalmente aqui no nosso canal. E esse objetivo é que você possa estar desfrutando dos ensinos da Torá, dos ensinos da Palavra do Eterno, que cada Shabat nós compartilhamos. É claro que não é possível aqui na Parashá nós explorarmos todos os comentários, tudo que há de efetivo, de bom, do conhecimento de cada porção semanal de estudo. Mas vamos abordar muitos pontos aqui importantes, né? O conceito histórico de cada paraxá, a mensagem espiritual de cada paraxá, também o conteúdo espiritual que há dentro do texto, na própria língua hebraica. Então, assim, vai ser muito importante, né, esse acompanhamento. E eu já peço a você que você nos ajude com aquele like, né, que esse é muito importante para o canal. Também, se você não é inscrito, se inscrever e compartilhar o vídeo. Então, veja que nós estamos fazendo esse vídeo inteiramente aqui em português, né, do hebraico para o português, justamente para que você possa compartilhar com outras pessoas também. Então, você vai me ajudar a transmitir a mensagem, a palavra do Eterno Deus para outras pessoas. Em cada paraxá também, nós vamos trazer esse insight nessa revelação do Messias, Yeshua, o Mashiach de Israel. Como nós enxergamos o Mashiach dentro da revelação da Torá, dentro da paraxá. Porque, como sempre temos dito, a Torá está sempre apontando para o Mashiach Yeshua, e o Mashiach Yeshua sempre apontando para a Torá. Ou seja, ambos se completam, a Torá escrita e a Torá viva, que é o Messias de Israel. Bom, vamos então entrar aqui no assunto dessa paraxá, e essa paraxá dessa semana, a paraxá Vayera, que quer dizer e apareceu. Nós vamos aqui no capítulo 18 do Sefer Bereshit, do livro de Gênesis, agora entrar justamente no texto da Paraxá. Então você vai acompanhar comigo aí, muito importante que você esteja com a sua Torá, né, com a sua Bíblia. Você pode abrir agora no capítulo 18 do Sefer Bereshit, em hebraico, Vaira elav Adonai belonei mamre. Vehu Yoshev Peta Haochel Kechom Hayom. Esse primeiro verso já mostra para a gente justamente a palavra da qual se extrai aqui, né, o sentido, o nome propriamente dito da Paraxá. Né? E apareceu. Vaierá vai mostrar para a gente que Deus se revela a Avraham Avinu nesse tempo da vida dele e vai estar trazendo revelações e uma conexão com Abraham, justamente quando ele havia feito o pacto na carne com Deus, que foi o que? A Brit Milá. Então, na sequência do texto, nós vamos voltar em português, diz, Vairá elav Adonai belonei mamre, vekuyoshev peta haoche kechom hayom. Uma outra expressão muito importante aqui é Kechom Hayom. Kechom Hayom, que vai ser traduzido como no calor do dia, ou seja, momento mais quente do dia. Isso aqui é uma expressão que os próprios rabanim, os rabinos vão comentar para a gente, que Abraham estava descansando na sua tenda, por quê? Havia feito a Brit Milá,
havia feito a circuncisão. Com 99 anos, ele fez a própria circuncisão, ele fez a circuncisão de Ismael e ele fez a circuncisão de todos os homens da sua casa. Nesse caso aí, temos aí 318 contados, né? Fora os que não se contou ali, porque 318 homens que foram para a guerra com ele para libertar Ló, mas fora jovens e crianças que já estavam vivendo ali também como servos de Abraão. E todo varão, né? Ou seja, todo homem teve que ser circuncidado. Tanto Abraão, seu filho Ismael, quanto os outros que pertenciam a Abraão, que faziam parte da casa de Abraão. E aqui a gente vê um tema muito interessante, porque Beit Avraham, a casa de Abraão, não necessariamente eram os filhos de Abraão, eram os servos de Abraão, aqueles que estavam contados como possessão de Abraão. Então, sim, Abraão é pai de muitas nações. Ele é o responsável, não só pai físico, mas espiritual de muitas nações. E aqui a gente vê ele já no seu estado de recuperação, de convalescência, né? Descansando ali. E quando a Torá vai dizer que era o período mais quente do dia, Kehom Hayom, queridos, porque era o período mais quente do dia. E por que isso é relevante? Porque o próprio verso 2 vai mostrar para a gente algo muito especial que havia em Avraham Avinu. O quê? Veja o verso 2. Vaisaenav, vaire vehinei shlosha anashim nitzavim alav. Então, ele ergueu seus olhos e viu, e eis que 3 homens estavam de pé perto dele. Né? E como diz o texto, vaire vaiaratz. Então, ele viu e correu. E correu da entrada da sua tenda em direção a eles, prostrando-se no chão. Vaiomer, e disse, meu Senhor. E aqui a palavra Adonai, para expressar meu Senhor, ele poderia ter chamado Adoni, mas o texto hebraico mostra que ele vai dizer Adonai. Adonai, nesse sentido, poderia expressar meus senhores, ok? Porém, aqui já estaria expressando algo para Avraham Avinu, de que ele já havia entendido que aqueles homens não eram qualquer pessoas. E é por isso que no verso anterior vai mostrar que ele Ravu, ou seja, ele se inclinou diante deles. Então, aqui, quando diz prostrando-se, é para mostrar para a gente que ele havia, sim, reconhecido algo naqueles homens, e é por isso que ele vai entender que já é uma manifestação da presença divina naqueles homens. Não estamos falando aqui, né, de trindade. Não estamos dizendo aqui que Deus estava ali manifestado ali naqueles 3 homens, porque isso a teologia cristã gosta de abordar, querendo fazer um link com a trindade. Não eram 3 homens, então era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você elimina isso porque isso não tem nada a ver. A gente sabe muito bem, a gente vai abordar aqui sobre os malachim, sobre os anjos que foram ali para falar com Abraão, cada um tinha uma função diferente. Tá? Mas quando Abraão olha para esses homens, ele vê que esses homens não são homens comuns, tem algo diferente neles, a presença divina está neles. Então ele vai correr ao encontro deles, likratam, como diz o texto, e estachavu artsá, ele se inclina diante deles, em terra. Qual era o objetivo disso? Abraão está ansioso, desejoso de saber o motivo da visita. E vamos ver a sequência do texto, que vai mostrar para a gente algo fenomenal, algo muito importante aqui. Baruch Hashem. Então, ele continua dizendo, Im namatzati, veja, é essa expressão que vai trazer o contexto do porquê Abraão estaria reconhecendo esses homens como alguém espiritual, não apenas como homens comuns, como peregrinos comuns. Por favor, se encontrei, ele disse, Im namatzati chen beinecha,
se encontre graça aos seus olhos, Arna tavor me'alavadecha. Rogo, não passe por seu servo. Yukarna me'at maim verachatzu raglechem veheisha'alnu tachat ha'etz. Permitam que um pouco d'água seja trazida e lavem seus pés e descansem sobre a árvore, debaixo da árvore. Ve'ekhafpat lechem ve'sa'adu libechem achar ta'avru. Então, descansem sobre a árvore, e eu trarei pão para que satisfaçam seus corações. Então, poderão continuar no seu caminho. Continua ele a dizer que, porque Alkem, avartem alavadechem, porque vocês passaram por seu servo. Vayomru, então disseram, há uma comunicação sendo feita, há uma resposta dada por esses malachim. Eu vou dizer, e disseram. E aqui já mostra que realmente eles vieram com uma shlichut, com uma missão. Vieram para se comunicar com Abraham. Não era apenas uma visão, mas sim algo materializado, algo que estava ocorrendo de fato por ordenança divina. E disseram, quem está se caixa de bar? Faça assim como disseste. Verso 6 diz, vai maher Abraham, ואוהלה אל שרה ויאמר, מחריש שלוש שאים קמח, סולת לושי ועשי עוגות. ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. E Abraão se apressou até a tenda de Sará e disse, depressa, 3 medidas de mais fina farinha, amassa e faz bolos. Abraão correu até o gado, pegou o bezerro tenro e bom, e ele deu ao jovem que se apressou em prepará-lo. Vaikar, Rema, Vechalav, Uven, Mabakar, e aqui eu quero trazer uma nota que nós vamos, eu, Rabino Yosef Baruch, junto à nossa comunidade Beit Miklat, trazer uma importante explicação sobre esse tema da Kashrut para vocês, como nós interpretamos essa questão da carne com leite. Quero dizer que é uma tradição, não uma mitzvah, embora dentro das leis da halachá do povo judeu, isso é entendido como um mandamento. Porém, lá na Torá, quando Deus vai dizer mais para frente na história, quando Deus vai dizer Lo tevashel gedi bechelevimo, não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe. Deus estava sendo bem específico, cabrito no leite da sua mãe. Deus não estava falando de carne com leite em geral. Então eu sei que o judaísmo, por esse mesmo verso se repetir 3 vezes no texto da Torá, olha o que eu estou dizendo para vocês. Esse mesmo verso, Lo tevashel, não cozinharás, Gedi, o cabrito, Bechelev, no leite da Imô, da sua mãe. Lo tevashel, lo tochal, ou seja, não cozinharás, não comerás. Então, por se repetir 3 vezes apenas esse mesmo verso, o judaísmo extraiu dessa repetição 3 pontos principais. Não cozinhar nenhum derivado de carne com leite, não comer carne com leite ou seus derivados, e não possuir nada que seja de carne e leite juntos. Por isso, praticamente, você vai ver quase todas as casas judias que seguem essa halahá, 2 geladeiras ou 2 freezer, um para armazenar carne, ou seja, bassari, e a outra para armazenar derivados de leite, que é o halavi. 2 fornos, um para cozinhar bassari, carne, e o outro para cozinhar coisas de leite, halavi. 2 cubas na pia, uma para lavar só os utensílios que se utiliza carne, e outra para lavar somente os utensílios que utiliza leite. Talheres, garfo, colher, faca.
bassari, separados para comer carne, e talheres, colher, garfo, faca, para comer só derivados de leite. Então a cozinha acaba sendo separada em dois. Todos os produtos são separados. Tudo isso baseado nesses 3 versos. Quando nós vamos olhar dentro dos 613 mandamentos, foi interpretado assim, criou-se essa halahá, e hoje é entendido como lei. Porém, quero dizer para os senhores que esse mandamento foi dado, né, justamente porque em Canaã havia uma prática pagã, em que os cananeus tinham essa prática de pegar uma cabra que estava grávida, pegava-se o filhote dela e cozinhava no próprio leite da mãe, ou seja, o filhotinho, né, o cabritinho, cozinhava no leite da cabra e o caldo jogava na plantação para ter uma boa safra. Isso era um ritual. E essa mesma prática foi encontrada também no Egito. Também pegava o cabritinho, cozinhava no leite da cabra, da mãe, e o caldo jogava na plantação. E Deus vai dizer: tome o cuidado de não praticar nenhuma das abominações que eram feitas no Egito e nem para a terra onde eu estou levando vocês, para a terra de Canaã. Então, essa era a razão pela qual Deus vai dar esse mandamento. Lo tevashel gedi bechelevimor, não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. E isso, de uma certa forma, está conectado aos versos que sempre vêm antes desses 3 versos, desses 3 versículos. Sempre Deus está falando sobre agricultura. Não são versos isolados. Sempre que Deus vai falar, repetir esses versos, não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe, ele sempre vai falar de agricultura, justamente como se harmoniza com esses dois achados arqueológicos e essa explicação que eu estou dando. Então, não teria nada a ver realmente com a carne, com o leite em si mesma. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque aqui, justamente no texto onde eu quero mostrar a vocês, é uma defesa que o judaísmo vai fazer. E, ao mesmo tempo, eles se contradizem. Porque aqui está dizendo que, olha, em hebraico, vaikar remá, manteiga, e tomou manteiga, vechalav, e leite, uven vacar, e a carne do bezerro. Então, só aqui, Abraão já teria transgredido a parte da lei que diz que você não pode possuir os 3 elementos juntos. Ele pegou manteiga, pegou leite, pegou carne, já está com um problema. Se a gente for fazer análise diante da halahá. Você não pode ter. Você não pode ter junto na mesma mesa. E o que Abraão faz? Ele pega a manteiga, ele pega o leite, pega a carne e coloca tudo no mesmo lugar ali para os anjos. E ali, depois eu vou ler com vocês. Eles comeram. Só que o judaísmo tem uma explicação para isso. Ah, não, cada um comeu uma parte. Voltamos ao ponto. Já não poderia comer junto ali no mesmo lugar. Já estaria errado. E aí é claro que é uma explicação para tentar se sair. Abraão colocou os 3 elementos e cada um comeu um elemento, então ninguém transgrediu nada. Então, assim, está claro que é uma forçação de barra, né? Inclusive, esse é o comentário que Rashi vai trazer, né? Mas vamos seguir, porque isso é importante que você saiba, porque meu objetivo aqui não é criticar a tradição judaica, é trazer esclarecimento do que é mitzvah, que é mandamento, e o que não é, tá? Para que você não tenha o peso de consciência, ai meu Deus, eu estou pecando, eu não vou fazer porque isso é um pecado, quando na realidade não é um pecado. Vaitem lifneihem vehu omed alehem tachat haetz vaiochelu, e ele preparou e os colocou diante deles, e ficou de pé atrás deles sobre a árvore e comeram. Vaiomu elav, e disseram-lhe, aí Sará Estecha, Vaiomer, Hinei Baocher. E eles lhe disseram, onde está sua esposa Sará? E ele vai lá na tenda, ele disse. Então vocês veem aqui que o objetivo principal da conversa foi falar sobre quem? Sobre Sará. Sará Estecha. Então vamos falar um pouco sobre esse tema. Ele pergunta, onde está sua esposa Sará? Né? E veja que coisa interessante, que a conversa não se direciona agora direto a Abraão, mas sim a esposa dele. Então, por que ela é o foco principal dessa visita? Porque ela, o corpo dela, já havia cessado a ovulação, cessado
a fertilidade. E, ademais de tudo isso, ela tinha um problema de esterilidade no seu próprio corpo. E a visita desses 3 malachim é para curar ela, é para sarar ela. Então, justamente a tradição vai dizer que um desses anjos se chamava Rafael, porque vem do verbo lerapé, que é curar, né? Rafael, ou seja, curou Deus, ou Deus cura. E por isso que um dos 3 é o Malach Rafael, para curar ela. Então, a pergunta principal, o foco principal é sarar, porque ela vai agora ser sarada, ser curada para receber a semente de Abraão, e ali vai haver a fecundação e vai vir o filho, que a gente pode chamar o filho da promessa de Deus, que é Yitzhak. Né? Então, ela é o assunto principal em que a conversa é iniciada. E Abraão vai dizer, vai Omer, Hinei Baochel, ela está na tenda, ele disse. Então o Malach continua e diz, vai Omer, e disse, Shov ashuv elecha ka'et hachaya, vehinei ven lesara, estecha. Então veja que ele vai dizer assim, eu retornarei a você nesta época, no próximo ano, e sua esposa Sará, novamente a ênfase dele em falar Sará, sua esposa. E aí a pergunta é por que ele está fazendo a ênfase, né, de dizer Sará, sua esposa? Porque Abraão já havia tido um filho com a escrava, com a serva, tudo baseado num costume da época do Oriente. E aquilo, claro, não foi o propósito divino, foi algo permitido, mas que inclusive trouxe muitos danos e traz danos até hoje, né? A questão de Ismael. Porém, a promessa de Deus está conectada a Yitzhak, ao filho que nasceria de Sará e Abraão. Então, nesse caso aqui, ele enfatiza, não é, em outras palavras, não é com uma escrava, não é com outra mulher, é com a tua esposa. Porque o que Deus está querendo dizer é que ele tem aliança não só com Abraão, mas também com a esposa de Abraão. Ok? Então ele está dizendo assim, eu vou voltar a você, eu vou voltar aqui daqui a um ano, e você vai ter um filho com a sua esposa. Então, todos já conhecem, né, como se desenrola aqui a história, o texto, e, como diz, Shumat petaochel vehu acharav. Sará estava ouvindo atrás da porta da tenda, e ela estava atrás. Ve'avraham ve'saraz keinim baim bayamim. Então, e Abraham e Sará já eram velhos, imersos na vida diária. Chadal legiot le Sará orach kanashim. E Sará já havia parado o ciclo de uma mulher. Vatitzhak Sará bekir bah. Isso é muito importante. Aqui diz que Sará, ela riu. Eu vou selecionar os versos para que vocês vejam. E aqui está escrito assim, ó, bekir bah. Ela riu para dentro de si mesma. Lemor, dizendo, Acharei biloti haita li edna adonizaken. Então, Sara riu. Olha, primeiro aqui a palavra riu, né, que nós selecionamos para vocês, e si mesma, aqui está, si mesma. Que isso significa? Que ela está lá atrás, ninguém ouviu ela, não foi falando, não foi gritando, foi com ela mesma. Dizendo, depois que estou envelhecida, recuperarei a minha juventude e meu marido é velho. Então, ela está vendo a impossibilidade, ela está vendo o que claramente, o que logicamente seria impossível naquele tempo também. Não é só porque hoje é diferente, não, naquele tempo também. Então, Hashem vai dizer, vai Omer Adonai. E aqui a palavra Adonai, né, o nome de Hashem aparece aqui para mostrar que, eu vou botar aqui Deus, porque foi colocado aqui dessa forma, mas aqui está o tetragrama. A questão é a seguinte, o texto vai trazer o tetragrama, o nome de Deus, para mostrar que aqueles malachim estão em uma função, estão em uma missão de representar o Criador, principalmente um deles, que é o porta-voz de Deus. Por isso que quando ele fala, é como se fosse o próprio Deus falando.
Então, o que o Eterno ele vai falar, visto que Sará, né, ela ri para si mesma, e ela vai dizer isso. Porque Sará, ele diz, Lama zetzahaka Sará. Porque riu e disse, posso realmente ter um filho quando estou velha? E aí o Malach vai dizer assim, Hai pale me Adonai davar? Essa é a pergunta. Hai pale me Adonai davar? Há alguma coisa impossível para Deus? Né? Existe algo impossível para o Criador? Aquele que mata e faz viver? Haipale me Adonai davar. Então, na época designada, insiste o anjo, eu retornarei a você nesse mesmo momento que vivemos, e Sará terá um filho. E Sará terá um filho. Então, la moeda chuvelecha caeta chayá ulesaraven. Então, Sará negou e disse, eu não ri, pois ficou temerosa. E ele disse, não, você riu. Tipo, não minta, né? Seja verdadeira. Os homens levantaram-se de lá e observaram Sidom. E Abraão foi com eles, e aqui a gente vai sair do nosso texto, vamos para o slide que nós preparamos. Iman Lechalchem. E Deus disse, né? Vadonai Amar, Hamechase Ani, Miavraham Asher Ani Yoseh. Ou seja, será que eu vou esconder de Abraão o que vou fazer? Abraão tornar-se-á uma grande e poderosa nação, e através dele todas as nações do mundo serão abençoadas? Ou seja, uma expressão profética sobre Mashiach. Pois eu lhe conheço, que ele irá instruir sua casa, seus filhos, depois dele, a guardar o caminho de Deus, para que Deus traga a Abraão tudo o que prometeu a ele. E Deus disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra, a Sodoma e Amorá, é muito grande, e seu pecado é muito grave. Descerei agora e verei se eles fizeram tudo de acordo com o clamor que está vindo até a mim. Então é muito importante que vocês observem o clamor que está vindo até a mim, né? A gente vai comentar sobre isso aqui agora. Então, ou seja, aqui foi traduzido de uma maneira que não tem muito sentido, mas então será destruída. Senão eu saberei. Os homens voltaram e dirigiram-se a Sidom. Abraham ainda estava diante de Deus e Abraham aproximou-se e disse. E é aí que Abraham vai começar a perguntar a Deus se houver 50, se houver 49, e ele vai diminuindo até chegar a 10, que é justamente a conta, o quórum que é usado para o minyan, né, que é o número mínimo de homens para que se possa ter ali um momento de serviço público. Né? Essa é a tradição judaica. Então, contado ali 10 homens como 10 justos, porém na pergunta que Abraão pergunta aqui, se houver 10 justos, ele não menciona homens, mas ali ele, na realidade, a preocupação dele é com Ló e a sua família. Então a esperança que Abraão tem é que Ló, pelo menos ele, a mulher e os filhos, possam ser justos diante de Deus. E quem sabe ali tenha 10, né, com alguns servos. Então essa era a preocupação de Abraão. Então, por isso que eu entendo que o minyan, e eu conto o minyan não só com 10 homens, mas com homens e mulheres que sejam pessoas tementes a Deus. Temos 10, temos o minyan. Né? Essa é uma maneira que eu tenho de enxergar o minyan, baseado até no texto aqui da Torá, que não menciona especificamente 10 homens justos. Ok? Bom, então quero aqui agora convidar você a vir ao nosso slide. Nós vamos ver o que nós já mencionamos aqui, né, para Shavairá, e as coisas mais importantes nós vamos palmilhar agora dentro dessa paraxá. Como nós vimos aqui, esses malachim, esses anjos mensageiros, visitam Abraham Avino. Isso também é conhecido como Bikur Cholim, é um preceito judaico de visitar os enfermos. Isso é muito interessante, porque quando você se predispõe em visitar alguém que está enfermo, isso é uma mitzvah, isso é algo muito importante, de fazer visita a pessoas que passaram por uma cirurgia, estão se recuperando,
ou passaram por uma enfermidade, ou estão num período de enfermidade, né? Claro que não seja contagiosa para você também não se enfermar, mas que você possa ir visitar, confortar, trazer uma palavra de ânimo, é o mesmo que praticar o que os anjos fizeram com Abraão, porque, segundo a tradição, eles foram lá também para ajudar na cicatrização, na recuperação de Abraão. E o que eles foram levar? Mensagens tristes? Eles foram levar coisas ruins? Não, eles foram levar boas novas para Abraão. Então, esse Bikur Holim, né, que é visitar os doentes, é uma coisa muito importante, que inclusive foi praticado aqui por esses malachim, né? Mas vamos voltando aqui. Nós temos Ló e Sodoma, ainda que nós vamos mencionar. Ló e suas filhas revelando o Messias Yeshua. Como assim? Né? O que isso quer dizer? Abraham e Avimelech, novamente Abraham vai cometer um erro aqui. Sarai e Yitzhak, não, o nascimento de Isaac. Agar e Ismael, a origem dos árabes. E Akedat e Yitzhak, revelando o Messias e Yeshua. E é claro que termina a Paraxá com outras promessas feitas a Abraham. Basicamente, a Paraxá, ela resume todos esses temas muito importantes. Então, como mencionamos aqui, um outro ponto interessante, quando a Torá vai falar que isso foi no calor do dia, é para mostrar que realmente estava calor, e Abraão não se importou em se prostrar diante deles no calor, né? Mesmo tendo ali, sendo convalescente, tendo ali um incômodo, né, da cirurgia que ele fez. E o outro tema é Sodoma, né? Sodoma e Gomorra. A maneira como Deus falou com Abraão Avino, né, de que iria mandar a destruição sobre Sodoma. Interessante aqui nesse caso, eu quero trazer vocês para o entendimento do texto, é que quando aqueles malachim, aqueles anjos vão até Ló, e Ló também está no portão da cidade, e aqui o comentário que é feito na tradição é justamente esse. Por que ele estava no portão da cidade? Porque provavelmente agora ele também fazia parte da administração da cidade. Lembrando que Ló, ele era sobrinho de Abraão, e Abraão resgatou a cidade de Sodoma e Gomorra, ajudou na conquista, na guerra contra os reis do Oriente. Então Ló ficou com um prestígio muito grande ali na cidade de Sodoma, de maneira que ele foi recebido também como administrador da cidade ou como um juiz. Por isso ele via no portão da cidade. E o interessante é que até mesmo depois, quando ele vê os anjos vindo, e por que ele está ali e ele vê os anjos chegando? Porque ele afligia a sua alma todos os dias, como está escrito na Brit Hadashah, o justo Ló afligia a sua alma todos os dias por causa das abominações de Sodoma. E aí, quando ele vê os anjos chegando, ele vai fazer a mesma coisa que Abraão fez. Ele vai ao encontro dos malachim e se prostra diante deles. Por favor, não entre na cidade, venha para minha casa. Ele sabia qual era o pecado de Sodoma e Gomorra. Qual era o pecado? Segundo a tradição, todo peregrino que passava pela cidade para, né, buscar ali um hotel para passar a noite, né, ou para estar com fome, quer comprar uma comida, os habitantes da cidade pegavam a pessoa, abusavam sexualmente da pessoa, violavam as suas famílias, muitas vezes os matavam, oferecia como sacrifício aos ídolos, e era esse clamor que começou a chegar diante dos céus, porque eles não tinham o que fazer, eles se viam ali como reféns da situação. Era uma grande maldade que era feita. E o clamor começou a chegar diante de Deus, o clamor das pessoas. Então, os malachim vão dizer para Ló assim, não, nós vamos passar a noite na cidade e ver se o que está acontecendo, o que está chegando lá em cima, é realmente como está chegando lá em cima. E Ló na preocupação de que vão fazer a mesma coisa com vocês, porque aqueles malachim estavam materializados como ser humano. Ló insistiu com eles e eles vão então para a casa de Ló. E o que vai acontecer? Os habitantes da cidade vêm e eles vão lá bater na porta de Ló. Antes que eles chegassem para arrombar a porta, os malachim vão dizer para Ló e a sua família, vocês têm que se preparar e sair daqui agora. Veja que se você tem aqui genro ou ainda família, para sair junto com vocês, porque nós viemos destruir a cidade. E quando os anjos estão ali conversando com eles, eles começam a forçar a porta para querer entrar, e como diz o texto, Ló vai sair para falar com eles, meus irmãos,
Por favor, não façam isso a esses homens que vieram estar debaixo do meu teto. Eu tenho 2 filhas virgens aqui que ainda não casaram. Vocês podem fazer o que quiser com elas. Veja o tamanho da integridade desse homem, de querer proteger os homens de Deus que vieram, a ponto de dar o que ele tinha de mais precioso ali, que era a virgindade das filhas. E os homens disseram assim, olha só, veio morar no nosso meio, já quer se tornar juiz entre nós, ou seja, justamente porque Ló tinha o prestígio do rei da cidade por ser sobrinho de Abraão. Então, assim, naquele momento em que parecia que eles iam forçar a barra, os malahim chegaram, feriram todos eles de cegueira. Então, cada um deles, vendo que Ló estava se demorando a sair, um vai pegar na mão de Ló e da esposa, e o outro vai pegar na mão de uma filha e da outra e vai arrastar eles para fora da cidade. E vai dizer, olha, caminha aqui, toda essa campina não olha para trás de vocês, escapa-te por tua vida, e porque essa cidade vai ser destruída. Vocês não podem olhar para trás. Vá adiante. Ló fica com medo de ter que ir para a montanha. Por favor, tem uma cidade ali perto, me permita entrar. O anjo vai para lá, mas não olha para trás, porque a cidade vai ser subvertida, ela vai ser destruída. A cidade vai ser totalmente destruída. E aí aqui, como nós mencionamos aqui no texto, compartilhando com vocês, vai chover fogo e enxofre dos céus, de maneira que essa cidade vai ser totalmente destruída. E como nós mencionamos aqui, né, esses homens que todo ali ficaram cegos por causa dessa praga que esses homens de Deus, esses malachim, esses anjos colocaram neles, eles vão ficar perdidos ali e vem a destruição dos céus. E o que lamentavelmente vai acontecer é que a mulher de Ló vai olhar para trás, desobedecendo o que o Malar, o anjo de Deus, falou, e ela se transforma numa estátua de sal. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente vê essa desobediência, né, que vai ser colocada ali diante de Deus, o juízo veio direto. E para Ló e as suas filhas, isso deve ter sido algo terrível, mas muito terrível, né? Porque eles viram, no caso Ló, vendo a esposa, e as filhas vendo a mãe, né, se transformar naquela estátua de sal. Bom, dali para frente, o que vai acontecer? Como eu mencionei para vocês, há uma pergunta que Deus faz nos Salmos, né? Na realidade, ele diz assim, não uma pergunta, ele vai dizer, achei a Davi e com meu santo óleo ungir. O Midrash vai dizer assim, onde Deus encontrou Davi? Aí se responde, em Sodoma. Assim, em Sodoma? Como assim? Se o rei Davi está muito mais lá adiante na história. Quando Deus tirou Ló e as suas 2 filhas de Sodoma, depois essas 2 filhas, pensando que o mundo foi destruído, elas vão dizer uma para a outra, veja, o mundo foi destruído, não tem mais homem nenhum, a gente vai morrer aqui, nosso pai já é velho, não tem esposa, então vamos embebedar ele, e cada uma passa uma noite com ele, tem relação com ele, e nós vamos engravidar e vamos dar filhos, e aí vai continuar a vida na terra. Então, uma filha numa noite fez aquilo com o pai, se deitou com o pai e engravidou do pai. E a outra, na outra noite, fez igual também. Claro que para Ló, que foi um certo tipo de engano para ele, depois de saber disso deve ter sido terrível. Mas elas fizeram isso para tentar salvar a humanidade, né, no pensamento delas. Mas o fruto dessa união foi que uma delas deu um filho para o próprio pai, no qual chamou Amon, e a outra deu um outro filho chamado Moabe. E é justamente de Moabe que no futuro veio Ruth, a Moabita, e dela vai vir a descendência do rei David. Então, por isso que o Midrash vai dizer assim, aonde que Deus encontrou David? Lá em Sodoma. Porque se não houvesse essa situação da história, não haveria Moabitas, logo não haveria Ruth, provavelmente não haveria o rei David. Então é interessante a conexão de como Deus trabalha a história, e é uma coisa real, né? Onde encontrei David? Lá em Sodoma, porque já estava a história de Moabe sendo já projetada dentro dessa saída de Sodoma e Gomorra. Isso é muito interessante, realmente, como o Eterno Deus está muito além
da história, né? Então, como nós mencionamos aqui, relembrando o pacto entre as partes que nós vimos na paraxá passada, né? Esse pacto foi no capítulo 15, né? E por que nós estamos mencionando ele aqui? Justamente para lembrar que Abraham ele vai peregrinar. Vamos lembrar que foi feito um pacto com Abraham, e esse pacto é de posteridade, 400 anos de peregrinação. E Abraham vai continuar peregrinando na terra de Canaã, né? E o que vai acontecer, claro, é que o clamor de Sodoma, que chegou até os céus, foi sentenciado, ou seja, a terra de Sodoma e Gomorra foi destruída. Ló está em outra cidade agora. Na realidade, não só Sodoma e Gomorra, mas as 5 cidades que estavam ali foram destruídas, e até hoje, na beira do Mar Morto, ali está, né, tudo destruído, tudo ali derretido, né? Ou seja, o solo não nasce nada, é tudo deserto, e você vê que a terra é como se estivesse derretida. Aí, recordando o pacto entre as partes, o Brit Ben Habetarim, porque Abraham continua na sua peregrinação, e ali na terra de Israel vai chegar um momento de ser que ele vai peregrinar na terra de Abimeleque, entre os filisteus de novo. E ele vai cometer aquele mesmo erro de mentir que Sarai é a sua irmã, só que Deus, né, ele trabalha a favor de Abraham, não acontece nada, né? E chegando ao ponto em que agora Hashem vai dar a bênção para Abraham e Sará, ou seja, vai nascer Yitzhak, né? E ao nascer Isaac, uma alegria muito grande, por isso o nome dele é Yitzhak, do verbo litzhok, sorrir, né? Nasce Yitzhak, e agora vai haver um certo problema, né? Por isso que a gente olha aqui no texto, vai haver um certo problema entre eles. Eles quem? Sará com Isaac e Agar com Ismael. Né? Não vou entrar aqui em comentários, às vezes, que são um pouco exagerados, de que o menino provavelmente estava abusando, né? Ismael estaria abusando de Isaac. Claro que nada é impossível de acontecer, tudo era provável, tudo era possível, mas de uma maneira mais simplória e mais pechata aqui do texto, realmente não seria possível conviver mais juntos, porque agora envolvia uma questão de herança. Herança. Quem vai herdar a herança de Abraham? Ismael, porque Ismael é o primogênito. Ele é o primogênito realmente em relação a ser o primeiro filho de Abraham. Mas a promessa não foi feita para Agar, a promessa foi feita para Sará. Então, mesmo que ele fosse primogênito de Abraham, era com uma escrava, não era com a esposa oficial. Então, por isso a promessa é estabelecida com Isaac. Né? E agora é um conflito entre as duas mães e os dois filhos. Então, quando Sará vai dizer para Abraham, pega essa mulher com o filho dela e manda embora. Essa é uma das provas que está na tradição judaica dita, uma das provas que Abraham passou por ela, né? Foi avaliado, provado nela, e ele foi aprovado. Por quê? Deus vai dizer, faça o que Sará, tua mulher, está dizendo, porque realmente ele não herdará a herança com o filho de Sará, com Isaac. E aí Abraham tem que despedir Agar junto com o seu filho Ismael, que aquilo deve ter sido uma dor muito grande, por mais que ele era filho de Agar, mas ele era o filho de Abraham, que Abraham cuidou com todo carinho, com todo amor, né, instruiu. E aqui nós temos literalmente, né, a origem dos povos árabes. Né? Ismael ele vai se tornar um grande homem ali no Oriente, vai ter 12 filhos. Né? Ele também recebe uma promessa, porque Agar, ao sair com o filho, com um jarro de água e um pedaço de pão, quando termina ali, depois de dias caminhando no sol, ela vê que o menino vai morrer e ela se afasta para chorar, e Deus se manifesta com um anjo, um mensageiro, e diz: Agar, não temas. Né? Deus ouviu a voz do menino e ali fez a fonte de água jorrar, ela bebeu, o menino bebeu, e dali ela vai para o Egito e busca uma esposa para o seu filho, e aí está a descendência de Abraão com uma mulher egípcia, casando-se com uma egípcia. Então,
E o que são os árabes? Os árabes são descendentes de Abraão pelo pai e egípcios pela mãe. Né? Essa é a origem dos árabes. Né? E, lamentavelmente, esse conflito permanece até hoje, justamente por conta de primogenitura, quem tem direito, quem é melhor, enfim, nós sabemos que a promessa foi feita a Isaac, e assim como Deus estabeleceu, assim deve ser até o dia de hoje. E o auge da Paraxá é o que vai acontecer, né, que é a chamada Kedat Yitzhak, quando o eterno Deus ele vai provar Abraão de uma maneira ao extremo, aonde ele vai, todos conhecem aqui, na Paraxá, vai mostrar para a gente que Deus vai dizer a Abraão, você agora vai pegar o seu filho único, a quem tu amas, e você vai oferecer para mim sacrifício. Aqui é uma coisa muito interessante para notar, é que nosso pai Abraão não conhecia Deus plenamente ainda. Ele está num processo de conhecimento. Tá? Os deuses do Oriente, os deuses conhecidos, todos eles sempre pediram sacrifícios. E muitas vezes, sacrifícios humanos. Sabe que são demônios, né? Shedim. Mas os deuses são uma prática comum. Então, quando Hashem pede a Abraão o filho dele em sacrifício, isso não é estranho diante dos ídolos. Então é como dizer assim, isso é uma coisa divina, né? Uma coisa que todo Deus pede. E o que Abraão vai fazer? Ele não vai rejeitar, ele não vai questionar, ele vai, claro que ele deve ter chorado muito, ele deve ter, né, sofrido muito, mas ele vai sim cumprir essa ordem de Deus. E o que ele vai fazer? Vai preparar tudo para ir a um lugar que Deus ainda ia dizer onde. Tá? E esse lugar era justamente a região de Moriá. Onde é essa região hoje? Jerusalém. O Monte de Jerusalém é o antigo Monte Moriá. Claro que não existia cidade ali, existia a montanha, né? E existia uma cidade próxima, na realidade, que é Shalem. Mas ali é a montanha aonde foi o lugar que Deus direcionou. Como nós vimos aqui no slide, que eu trouxe aqui para vocês observarem, Isaac não era um menininho, como os filmes gostam de mostrar. Isaac tinha 37 anos. É só você olhar pelas idades de Abraão e Sará. Né? Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Né? E é só olhar pela idade de Sara e você vai ver que ele tinha 37. Quando chegou esse dia aqui, e ele está levando a lenha, isso nos faz lembrar muito porque Isaac, a gente não tem aqui só a obediência de Abraão de oferecer Isaac, mas também temos ali a entrega de Isaac, que também foi o mérito que nosso pai Isaac teve. Quando é dito para ele que ele seria o sacrifício, ele não corre, ele não foge. Mas nesse primeiro momento que você está vendo ele levar a lenha nas costas, isso nos lembra muito o quadro do Messias Yeshua levando a cruz, ou a estaca, ou a madeira, como você queira chamar. Ele levando o próprio objeto de execução. E isso, claro que para Abraão isso deve ter sido terrível ao olhar o filho ali. E chega um momento que ele vai dizer, pai, aqui tem o fogo, tem o cutelo, aqui a faca, a halaf, tem a lenha, e cadê o cordeiro para o sacrifício? Né? O cordeiro para o sacrifício, essa é a atenção que você tem que colocar. Ele vai dizer assim, onde está o o cordeiro para o sacrifício? E Abraão vai dizer, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Continuaram caminhando. Quando chega lá em cima do Monte Moriá, porque Deus vai mostrar para ele qual é a montanha, lá em cima, Abraão vai dizer para ele, você é o sacrifício que Hashem ordenou. E como é que era feito esse sacrifício, irmãos? O sacrifício era degola, cortar o pescoço e depois queimar. Isso é uma oferta de olá, uma oferta de holocausto. A oferta toda é queimada. Porém, Abraão, ao subir, ele fala com os servos lá embaixo assim, olha, vocês fiquem aqui, que eu vou com o rapaz lá adorar e depois voltaremos para vós. Voltaremos
Diz a tradição que Abraão tinha fé para que Deus pudesse ressuscitar o jovem. Isso está até na Brit Hadashah também. Ou seja, é uma fé muito grande, porque uma pessoa morrer e você crer que ela vai ressuscitar, beleza, a pessoa está toda inteira. Agora, depois de queimado, você acreditar que Deus pode ressuscitar, isso é mais além, né? É crer na ressurreição de fato, não só no reavivar do corpo, ou reviver o corpo, mas sim ressuscitar, ressurreição de fato, né? Então, quando Abraão chega lá em cima, ele vai dizer para o filho, olha, é você que Deus pediu. Naturalmente deve ter sido assim muito decepcionante, talvez, muito angustiante, com certeza, mas Isaac se entrega. E é por isso que aqui, na tradição judaica, é chamada de Akedat Yitzhak. Por que Akedat Yitzhak? Porque a palavra Akedah quer dizer amarração. Porque realmente não houve um sacrifício literalmente. Houve uma amarração. Isaac é amarrado, é posto em cima do altar, e quando Abraão foi para cortar o pescoço dele, o malar, o anjo, gritou do alto, Abraão, Abraão, e ele diz, Hineni, eis-me aqui, não faça isso, não lance mão sobre o rapaz para ferir, porque agora eu sei que você teme a Deus e não me negaste o teu filho. Então veja que interessante, a prova foi feita, e nesse dia Abraão entendeu que Deus não aceita sacrifícios humanos. Nesse dia, Abraão conheceu outra face de Deus. Deus não é como os outros deuses. Adonai não é como os outros deuses. Ele não aceita sacrifícios humanos. Ele aceita sacrifício de animais, oferta de vegetais, libações, mas sacrifícios humanos não. Então, nesse momento de muita alegria, que Abraão vai ver que era apenas uma prova. Abraão foi aprovado porque ele iria até o fim, ele iria sacrificar Isaac mesmo. Aí Abraão olha para o lado e vê, o que ele vai ver? Isso aqui, ele vê o dia do Messias. Lembra quando Yeshua vai dizer assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou? E se alegrou? Quando foi que Abraão viu o dia do Mashiach, o dia do Messias e se alegrou? Aqui no Monte Moriá. Veja isso que eu vou mostrar para vocês. O que está escrito é que Abraão, ele olhou para o lado e viu um carneiro preso no arbusto. Veja, lembra que ao subir o monte ele disse, Deus proverá para si o cordeiro? Mas o que aparece aqui é um carneiro. Não era um cordeiro, já era um animal adulto, cujos chifres, o corno, né, o chifre, estava preso no arbusto. E é justamente aqui que Abraão vai ver o dia do Mashiach. O que significa isso? Que o carneiro foi a substituição de Yitzhak. Houve um momento de adoração, sim. Houve um momento de sacrifício, sim. Mas tanto Abraão quanto Yitzhak ofereceu o sacrifício a Deus de uma substituição pelo próprio filho Yitzhak. Então, esse carneiro simboliza a substituição, ou seja, ele simboliza o Mashiach. E como nós podemos enxergar o Messias Yeshua nele? O carneiro, ele tem 2 chifres, né? O chifre, ele representa poder, mas também, no caso do shofar, ele também representa anúncio, anunciação, profético, despertamento, preparação. Mas o sentido mais aqui implícito é o poder, talvez mostrando o carneiro as 2 vindas do Mashiach. Um chifre ele está preso no arbusto, isso mostrando que a primeira vinda dele ele foi preso na árvore, ou seja, ele foi executado no madeiro, foi executado na cruz. E o outro chifre estaria solto, talvez mostrando que esse chifre no ar seja a segunda vinda dele vindo pelas nuvens dos céus. Então, quando Yeshua vai dizer, Abraão viu o meu dia e se alegrou, que dia é esse? O dia da substituição, o dia em que Yeshua morreu, o dia em que Yeshua foi executado para substituir Israel e pagar a dívida espiritual. Isso é fenomenal, queridos, porque, de fato,
nós vemos o quadro espiritual lá em cima do Monte Moriá, onde no futuro foi construído o templo, onde primeiro parou ali o tabernáculo e depois foi construído o templo de Salomão e o segundo templo, e onde vai ser reconstruído depois agora. A montanha sagrada de Deus, que Deus escolheu, que Deus elegeu, nesse mesmo lugar, aonde no passado, segundo a tradição judaica, o livro de Adão, ali foi o lugar em que Adão orou a Deus quando saiu do Jardim do Éden. Ali é o lugar aonde Noé fez o primeiro sacrifício depois que saiu da arca. Então, são vários pontos específicos que mostram ali, na realidade, ali foi onde Deus fez Adão, né, segundo o livro de Adão. Depois é que Deus pega Adão e coloca ele no jardim, né? Depois ali foi aonde Enoque, aonde Noé, né, ele fez o primeiro sacrifício quando ele saiu da arca. Então, foram vários eventos que ocorreram até chegar ao Monte Moriá com o nosso pai Abraão oferecendo Isaque, nesse mesmo monte, onde no futuro Deus ordenou ser construído o templo, né, onde ali nosso rei Davi primeiro vê o anjo, né, com a espada desembainhada, e ali ele faz um sacrifício a Deus. Esse é o lugar elegido, esse é o lugar que é chamado Even Hastiá, pedra de fundação. E aqui, é claro, volto mais ainda lá na criação, onde a tradição judaica vai dizer que esse é o lugar aonde, quando Deus começou a criar todas as coisas, esse é o ponto no universo onde Deus começou a criar tudo. Esse lugar, chamado Monte Moriá. É claro que isso vai ficar para outro estudo, não é para agora, mas é só para a gente entender quanto valor existe nesse lugar chamado Hara Moriá, o Monte Moriá, onde o nosso pai Abraham foi sacrificar Isaque, e ali houve a revelação do Mashiach na substituição ali do carneiro. Bom, depois desse dia muito especial e feliz, onde o nosso pai Abraão, ele vê o dia do Mashiach, junto com seu filho Isaque, Deus vai lhe fazer promessas grandiosas, aonde ele vai ser prosperado, aonde ele vai ser frutificado, aonde Deus vai engrandecê-lo, aonde ele vai se espalhar e vai ser bênção para o mundo inteiro. Nesse mesmo ano ali, ele vai receber informações de que lá a família dele em Harã também tiveram filhos, que no caso ali, né, a família dele, tanto da sua esposa, né? E é interessante porque, terminado aqui esse momento, eles vão descer o Monte Moriá e vão para Beersheba. Eles não vão voltar para Mamre. Eles vão para Beersheba passar um tempo lá e depois é que eles vão voltar para onde eles viviam, onde Sarai estava. E é aí que, lamentavelmente, eles vão ter a notícia de que ela vai morrer. Mas isso aqui já é a outra paraxá, a paraxá da semana que vem, que vai ser a paraxá Chayei Sará. Bom, queridos, nós vamos terminando essa paraxá, a paraxá Vayerá. Veja quantas coisas importantes nós mencionamos aqui, compartilhamos. Então eu peço você mais uma vez que você deixe o seu like aqui no nosso vídeo de hoje. Você compartilhe essa paraxá com tantas pessoas que gostariam de aprender mais sobre a Torá. Claro que nós não abordamos de maneira tão exaustiva o shiur de hoje, mas eu creio que é o suficiente para trazer muita riqueza aqui nos textos da paraxá, também olhando a manifestação do Mashiach profetizado nas Escrituras, o Mashiach Yeshua. E nós que buscamos guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Yeshua, isso é muito importante para sempre revitalizar e reforçar a nossa emuná, a nossa fé no Messias de Israel. Então, queridos, vamos terminando por aqui. Compartilhe o vídeo. Muito importante, se você não é inscrito no canal, se inscrever. E nos vemos, então, no nosso próximo vídeo, na próxima paraxá. Shalom, shalom a todos. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom.